António Pedro também era um homem para quem a arte era, antes de mais, o espetáculo e a provocação. De novo, nos encontramos perante uma imagem onde elementos antagónicos ou categorias sensíveis que se diriam opostas coabitam o mesmo espaço. O quadro chama-se O Avejão Lírico e, logo, esse título de Avejão Lírico é com ser significativo. O Avejão é um monstro e o adjetivo lírico pressupõe o contrário do que normalmente nós entendemos por monstruoso. Ora, essa interpenetração do monstruoso e do lírico tem muito a ver com o surrealismo. E com o surrealismo terá igualmente a ver a coexistência de um certo clima de ameaça e de violência inerente a este avejão e, de certa maneira, oponente à calma e à evidência realística em que esta cidade noturna nos aparece. A ameaça, a violência, o indizível povoam as noites de todas as cidades, conforme acontece quando nas cidades os homens sonham de facto. Libertar a linguagem do sonho é uma das preocupações da arte surrealista. Sucede também que esta visão lírica tem data, e uma data extremamente eloquente. É de 1939. Mais de um século antes, um outro grande pintor, uma das figuras máximas da história da arte, Goya, criara uma figura pairando sobre paisagens povoadas que trazia também uma notícia de ameaça. Retiro o célebre Saturno, que é uma imagem contemporânea dos desastres da guerra de Goya. O Avejão Lírico tem a ver com os desastres da guerra que António Pedro viveu. E a própria data de 39 reporta-nos à guerra que aqui se refere, que aqui se põe em causa. António Pedro viveu essa guerra e é conveniente sublinhar que a viveu de maneira perfeitamente estoica e exemplar, quando, entre os anos de 44 e 45, foi locutor de português na BBC. Foi então, no dizer de Adolfo Casais Monteiro, uma voz da consciência de todos nós, uma espécie de voz daqueles portugueses que não abdicavam da sua condição de europeus e de cidadãos do mundo. Em 1951, fixou-se em Moledo, onde desde a infância vinha passar alguns meses sempre que podia. Lisboa agoniava-o e atribuía todos os defeitos à sua vida sem sentido cultural, hipócrita e inautêntica. Pouco depois, começou a orientar no Porto, no Círculo de Cultura Teatral, cursos de formação de atores. Aceitou o cargo de diretor artístico e, até 1962, encenou cerca de 30 espetáculos. Foi efetivamente no Círculo de Cultura Teatral que António Pedro se realizou como artista e a obra aí desenvolvida assegurou-lhe um lugar de primeiro plano no movimento teatral português. Das ruínas de uma lavandaria, o sonho e a vontade de muita gente fez erguer o Teatro Experimental do Porto. Aqui, António Pedro formou atores, encenadores, técnicos e público. Criou um estilo de teatro de sentido cultural, vocacionado para a intervenção. Enfim, criou o prestígio do Círculo de Cultura Teatral, que chegou a ter cerca de 6.000 sócios.
em 1956, o TEP torna-se uma companhia profissional. António Pedro adapta e encena então o Macbeth de Shakespeare com cenários e figurinos de Augusto Gomes. Era mesmo exatamente uma família aqui mesmo, podemos mesmo dizer que isto era uma família. Mas nós, quando víssemos o Sr. António Pedro a descer as escadas, havia aquele respeito tão grande que mal ele descesse as escadas, nós podíamos estar aqui todos a conversar, é certo. Mas quando víssemos o Sr. António Pedro a descer as escadas, bastava só ver as pernas dele que cada qual fugia para o seu lugar. Não era porque ele fosse mau, que ele não era mau, ele era bom, porque ele só fazia bem à gente. Clássicos e modernos, no mesmo pé de igualdade, são levantados no pequeno palco do TEP com humildade e dignidade. E o panorama do paupérrimo teatro português torna-se de espetáculo em espetáculo mais rico. Lembrar António Pedro ou falar de António Pedro neste teatro é fácil e difícil, porque tudo nos lembra Pedro. Mesmo neste lugar onde eu estou, quando antigamente tínhamos outro bar, aconteceu uma coisa que nos pode dar a figura humana, a dimensão humana do António Pedro. Há uns anos mesmo, veio a segunda fornada para este teatro. Eu pertencia a essa segunda fornada. A obra já estava feita. O principal, que foi abrir este buraquinho facedor de asma, como o Pedro chamava, tinha sido feita por ele e por alguns, mas principalmente por ele, que era a força motora de tudo isto. Com muito amor, porque o Pedro só fazia as coisas por amor. E neste mesmo sítio tínhamos estreado uma peça que produziu qualquer coisa no estagnamento desta cidade. Falar de uma peça, falar-se de cultura nesses tempos da longa noite era bonito. E estávamos a fazer o valentão do mundo ocidental e a crítica tinha dito muito mal. Já alguém sabia alguma coisa a respeito disto, de maneira que toda a gente dizia já mal. E o Pedro perguntou aos alunos a opinião sobre. A malta calou-se e eu, enfim, disse-lhe ao António Pedro, parece-me que há uma coisa errada. Ora, dizer nessa altura ao Pedro que havia alguma coisa errada por um tipo que chegava, era quase um ultraje. O Pedro disse, mas diz. Eu disse, olha Pedro, há uma marcação que me parece uma coisa em linha, não sei, o valentão fala uma parte poética muito bonita e todos os outros que são gente rude e mais não sei quantos ficam a ouvir o tipo, como é possível? E diz, ora, até que enfim um tipo que não é uma besta, estes tipos são todos uma besta, disseste uma coisa inteligente, tens razão, esta marcação está errada por isto, aquilo ou aquilo outro, eu vi. E assim era o Pedro, que permitia um tipo que chega e quando lhe diz uma coisa e ele acha que tem razão, não era orgulhoso, era apenas um criador que sabia dar e gostava quando alguém também criava, o Pedro gostava. Era um ser humano, era um tipo, era um amigo. E é tudo que eu posso dizer neste sítio, neste lugar, nesta casa que se chama Teatro António Pedro.